Ai. Acho que eu fico game. Estou quase a morrer. Pois é, sim. Pronto. Viagens Ok, eu faço outra relaxam. pergunta. Olá, Diogo. Olá. Estás bom? Estás com sono, não é? Olha, eu estive a ver umas entrevistas tuas e basicamente dizes o mesmo em todas as entrevistas. Portanto, Se me fazem as mesmas perguntas, Portanto, eu eu como sou uma pessoa coerente, respondo com coerência. eu retirei algumas informações sobre ti, das coisas que estive a ver. E basicamente o que eu quero é saber se tu me consegues acrescentar alguma coisa sobre ti destas coisas aqui que eu retirei, que foi... para começar, soube que tu chumbaste no 12º ano, eras rebelde. Opa, foi um episódio infeliz em que eu chamei puta a uma setora. Isto contado assim parece gravíssimo, mas eu tinha razão Mas até eu... chumbaste por causa disso? Depois chumei a biologia por causa disso. Eu tinha muito boas notas, imagina. No primeiro teste do 12º ano de biologia tive 16, estava tranquilo. Depois, a professora para o segundo teste marcou a sala no resto do chão e eu cheguei entre o primeiro e o segundo toque, como se chega. Mas cheguei lá, bati e ela não abriu a porta, até que veio uma contínua e disse: Diogo, a sala é lá em cima, segundo andar, não sei o quê, vou correr, dá o segundo toque, passado 10, 15 segundos bate à porta, ela abre, mas já não podes fazer o teste, é o segundo toque. Eu expliquei: não, mas eu estava lá embaixo na sala certa, à hora, não, mas agora já não podes fazer, os teus colegas todos cá dentro. E eu estava a mim, ninguém me avisou. Não me deixou fazer o teste, fui embora todo lixado para o recreio. E depois os testes eram gigantes, e passado uma hora de já estarem a fazer o teste, continua, vem-me chamar: Diogo, a professora diz que podes fazer o teste agora. Eu fui fazer o teste, tudo à pressa, sempre tinha uma duvidazinha, passava para a próxima pergunta e eram testes de 8 páginas. Pronto, quando a professora entrega o teste, passado 3 semanas, ou o que foi, olho para aquilo, tive 8. Tinha acertado mais ou menos em tudo que tinha feito, mas não tinha feito metade do teste. Ok. Tive 8 E e eu fiquei todo lixado, mandei assim o teste para cima da mesa, saí da sala, porque a professora dava os testes no final da aula, saí e um amigo meu já estava lá fora, que era a ordem alfabética, tinha sido primeiro. Então, porquê estás tão chateado? Eu, foi a puta da gorda, por causa dela, vou chumbar, vou ter uma má nota. E ela ouviu. Fui mal educado, verdade, mas a culpa foi dela e estragou uma média. E depois, por causa disso, ela fez queixa de mim, fui suspenso de uma semana, não fui expulso da escola, mas fui suspenso de uma semana e supostamente tinha que ir cortar batatas para a cantina, não sei o quê, mas não fiz nada. Porque já era amigo das cantinas, já andava lá na escola há 7 anos, há 6 anos. Portanto, Que incrível. não tive que fazer nada disso, aí chumbei a biologia por causa dela. Todos temos um passado Certo. sombrio, tu também. Pronto, depois foste para o Não conservatório. devia ter contado esta história. Não foi. Queres que eu corte? Não. Foste para o conservatório, certo? Sim. Não, já estava no conservatório. Ok, isso foi no conservatório. É isso? Não. Estava nas Então. duas coisas ao mesmo tempo. Estavas no conservatório e a acabar Belos no tempos, tinha 7 décimo cadeiras segundo. na escola, mais 7 ou 8 no conservatório. Pronto, mas estavas no conservatório de música. A tua família, os teus avós queriam que tu tirasses um trabalho a sério, não é? Não queriam que fosses, ou tinham medo, receio que fosses para a música. Eu comecei a aprender música aos 8 anos. Sim. E depois, para aí aos 11, fui para o conservatório, 11, 12. E pronto, fui fazendo as coisas em paralelo. E queria muito ser músico profissional, os meus pais são músicos, a minha mãe é cantora, o meu pai é mestre, professores e essas coisas todas. Só que os meus avós tinham um bocado de receio, sempre são muito apaixonados pela música e queriam conseguir ser música de forma amadora e não profissional, por ter um bocado de receio de... São outros tempos, outras preocupações, completamente legítimas, e achavam que era melhor eu ter um curso que me garantisse sustento mais facilmente do que a música clássica, que em Portugal seria sempre muito, muito difícil. E depois foste para este. E então decidi, ok. Tiraste publicidade animada. Mas dá para saber quase tudo da tua vida, assim. Então pronto, queres cancelar a entrevista? Escreves? Não, porque eu quero te perguntar outras coisas para além disso. Depois ainda trabalhaste no São Carlos? Ok. Departamento de marketing. Depois criaste o blog, não foi? Sensivelmente Idiota. E foi aí que surgiu o teu eu humorista, ou comediante, ou como queres chamar, ou não? Não sei, eu lembro-me que, tendo nascido numa família tão artista, as coisas passam um bocado, não é?
Eu lembro-me que um trabalho que me marcou muito e que agora que eu penso em retrospectiva, um bocado se calhar foi o início da minha vida artística, foi no nono ano, tinha 14 anos, e a professora de História pediu a toda a gente para fazer um trabalho sobre os anos 20. E toda a gente fez, escreveu um texto de Word ou fez uma apresentação em PowerPoint, e eu escrevi uma peça de teatro. E escrevi a peça e depois juntei duas turmas, a minha e a do lado, lá no ginásio da escola tinha um palco e não sei o quê. Então, era uma peça de hora e tal que escrevi, onde, depois também, claro, era encenador, era protagonista, mas com mais gente, havia montes de figurantes, havia mais atores, houve montes de ensaios, depois também tocava jazz, era música dos anos 20, então havia 3 momentos de música ao vivo lá também, eu tocava clarinete, e foi uma grande cena e que eu me adorei fazer aquilo e percebi que tinha uma cena artística, para tentar fazer cenas artísticas. Depois então foi essa cena toda de não me ter tornado mesmo músico profissional, mas depois então veio ao de cima o meu gosto por escrever, porque as minhas notas em biologia eram mais ou menos, mas as notas em português eram muito boas, e vinha do meu gosto por escrever e comecei o blog, mas que passei rapidamente, isso quando estava a viver na Bulgária, acho eu, e que passou rapidamente para a página do Facebook. Pois, depois no Facebook é que ganhaste mais reconhecimento e começaste a crescer mais. A primeira coisa que eu me lembro de ver tua, foi aqueles vídeos que tu fizeste na Vogue Fashion Night Out. Foi a primeira coisa que eu me lembro de ver tua. Depois é que, eu acho que depois a partir daí é que eu cheguei à tua página de Facebook. Mas tu achas que ao longo do tempo, acho um bocado impossível que ao longo do tempo a pessoa faça sempre o mesmo tipo de humor ou de trabalho, como queiras chamar, porque nós também vamos mudando e as nossas ideias vão se alterando e assim, mas achas que há uma linha contínua no teu trabalho ou achas que mudaste muito ao longo do tempo? Tenho mudado bastante, acho que tenho e ainda bem, porque eu não gosto da maior parte das coisas que eu já fiz há mais de 1 ano ou 2, e agora sou comediante profissional praticamente há 6 anos e não me revejo em muitas coisas que já fiz, não é que me envergonho, não tenho vergonha, mas se fosse agora já aprendi muito mais, já cresci, já faria as coisas de outra maneira, se calhar já as piadas que fiz já acho horríveis, os livros que eu escrevi já não acho assim tão fixe, não gosto, mas acho que é bom sinal, quer dizer que nunca estou propriamente satisfeito, mas não vou estar aqui com aqueles clichês, não, sou super perfeccionista, estou sempre à procura, não é isso, mas realmente já não me identifico tanto com as coisas, eu evoluí, conversei muito nos últimos anos, viajei, li, vi documentários, e isso faz-nos aprender e crescer e ver as coisas de outra maneira, portanto, agora gosto de falar de outros assuntos que não falava antes, do ponto de vista humorístico, mesmo a determinados assuntos falo, mas falo de outra maneira, portanto eu sinto que as coisas que fui mudando bastante como comediante, porque mudei muito como pessoa. Exato. E há muita gente que coloca esta questão quando se fala em ti ou que aborda este tema e que é que tu és ativista e que tens um papel muito forte sobre alguns assuntos quentes ou que estão na moda. Tu achas que o ativismo e o humor são coisas que se podem cruzar e se devem cruzar, ou achas que no teu caso é assim porque tu és assim, porque gostas de lutar por essas causas e achas importante lutar por essas causas? O pessoal, principalmente os próprios comediantes e muitas pessoas que gostam de comédia têm uma certa aversão a comediantes com opiniões e que usam a comédia para passar tantas opiniões como eu passo, certas ou erradas, não estou a dizer que eu estou certo, mas são as minhas opiniões e a maneira como eu vejo as coisas. Então acho que me dá uma certa aversão, mas eu acho que eu não tenho que qualificar ou tenho que classificar como sou só comediante, só posso, o meu interesse é só fazer rir. E não tem mal nenhum se os comediantes quiserem ser assim, atenção, ainda bem que há comediantes que nós estamos a ver só para rir e para não pensar em mais nada, aliás. Como ontem uma amiga minha me estava a dizer, às vezes estou-me a rir contigo, mas estás-me a obrigar a pensar, que chatice, não sei. O que é fixe, é um elogio, mas às vezes também é bom, estás a ver uma coisa que te faz rir, não tens de pensar em nada.
Só que para mim, artisticamente, não me preenche. Para já não consigo, não tenho tanto jeito como alguns comediantes têm aqui em Portugal, que olham para este grau e fazem piadas sobre este grau e têm imensa graça e fazem-me rir muito. Não tenho, sinceramente não tenho esse talento. Ou não tenho talento, não sou super bom ator e a representar, não sei. Portanto, fui-me especializando naquilo que eu acho que tenho mais talento, que é ler, ver coisas, pensar um bocado sobre a sociedade e depois tentar fazer humor com isso. Pronto. Portanto, eu acho que ativismo e comédia podem convergir e viver perfeitamente na mesma pessoa, que eu acho que é o meu caso, como não tem mal nenhum se fosse um comediante sem grandes opiniões e que faz rir muito e é brilhante na mesma. Portanto, acho que as coisas podem conviver perfeitamente e também não se tem que antagonizar. O Faro é ativista, não é nada comediante. Que eu saiba, a maior parte das coisas que eu faço são para rir. Tem lá muita opinião, mas são para rir. Os vox pops sobre o feminismo, as crónicas que eu faço têm sempre piadas pelo meio, mesmo quando eu estou a falar de... Portanto, são para rir. O meu espetáculo, O Sol, Lugar Estranho, as pessoas felizmente têm corrido bem e as pessoas riem-se bastante do espetáculo todo. E eu estou a falar outra vez de igualdade de género, e de identidade de género, e de homofobia, não é? Portanto, considero-me comediante, sempre. Pronto, esta frase é um bocado um clichê, que as pessoas agora falam todas, mas achas que o humor tem limites ou há só piadas sem piada? Sem, passa a redundância, Para mim, não. Mas achas que, porque eu já ouvi um bocado dos dois lados, não é? Que há pessoas que efetivamente acham que o humor tem limites ou que acham que a nossa liberdade acaba quando a do outro começa, e depois há pessoas que acham que a única coisa que pode existir para uma piada ser piada e poder ser feita é o facto de ser piada e das pessoas se rirem sobre ela. Pronto, isso é sempre subjetivo, que é encaixa graça, não é? As coisas. Exato, é relativo. Para mim, a liberdade, não há limites para o humor. As pessoas fazem o que quiserem. Cada comediante e cada pessoa devia ter um bocado de bom senso. Sei lá, para mim, é sério, façam tudo o que quiserem. Eu não faço determinadas coisas porque nem sequer acho graça. Como vi há tempos, agora, ainda em 2019, ter punchlines onde a punch é porque é paneleiro, ou porque não sei o quê, que as mulheres na cozinha, ou porque não sei o quê, pretos. 2019, para mim façam. Acho que mesmo que não seja proibido nada disto. Artisticamente, acho muito pobre, não é? E não me faz rir. Há tanta coisa, felizmente há muita coisa boa que me faz rir. E não é bem esse tipo de piadas que é mais bater no que já está no chão, não é? Bater numa minoria, realmente é muito mais fácil gozar, ou com a cultura que temos nos últimos anos, nos últimos séculos, muito mais fácil gozar com as mulheres, muito mais fácil gozar com os gays, muito mais fácil gozar com os pretos, ou com os chineses, ou com não sei o quê, ou com as loiras, muito mais fácil. Mas para mim eu acho muito mais engraçado e muito mais desafiante começar a inverter isso e começar a gozar com os homofóbicos, começar a gozar com os racistas. Não é que seja o único, felizmente há mais comediantes em Portugal a fazê-lo, mas acho que é muito mais engraçado e muito mais desafiante. Não acho que haja limites no humor, limites para a liberdade de expressão, mas acho que muitas piadas são só más. E há bocado falaste das viagens, disseste que viajavas muito e que isso também altera a pessoa que és. Tu vais viajar até quando? Até deixares de ter espaço no corpo para fazer tatuagens? Demoraste bem tempo a pensar nessa pergunta? Não, tiveste muito tempo a estudar isso? Não, já tinha pensado em fazer antes, tipo quando te vi no Rock in Rio e assim, mas aí não tive coragem de fazer. E agora tiveste? Eu à partida, se tudo correr bem, do pescoço para baixo, hei de ficar tudo tatuado. Se tudo correr bem. Se tudo correr bem. Mas é por isso que viajas? Sim, eu viajo só para poder okay. tatuar. Eu chego da viagem, vou tatuar mais uma cena. Gosto muito de tatuagens e agora tenho um amigo tatuador super talentoso, o Makarov, que por acaso fez esta parede, agora que me lembro, mais o Mário Blay, acho eu. Acho que isto é dele do Mário Blay, fizeram isto tudo.
Opá, que desenha muito bem e eu gosto de tatuar as coisas relacionadas com as minhas viagens e gosto muito de viajar. Portanto, Tu começaste a viajar cedo ou... Quer dizer, não sei o que é viajar cedo, mas começaste a 6 viajar... anos. Ok, cedo. Para de dizer Agora cedo. tive muita sorte, os meus avós começaram-me a levar a viajar aos 6 anos. E achas que as tuas viagens também te ajudam no teu trabalho? Claro, muito. Lá está, eu acho que para fazeres boa comédia, boa, mas ai, estou todo sujo. Boa, sei lá, acho que quanto mais informado, nem por cima, se eu quero fazer comédia sobre estes assuntos, são assuntos que requerem algum conhecimento, não é? Tens que saber um bocadinho do que é que falas, de que estás a falar, estar minimamente informado para depois conseguires fazeres humor sobre isso. E nas viagens ajuda muito, porque vais conhecer muitas pessoas, vais novas perspectivas de ver o mesmo assunto, porque eu não acho que estou super certo sobre tudo. Tenho algumas opiniões que acho que são as certas, mas é sempre bom ouvirmos outras pessoas, mesmo que pessoas que às vezes concordam contigo, mas não a 100%, então conseguem ver a coisa de um ângulo ligeiramente diferente, não é preciso ver de um ângulo oposto. E portanto as viagens ajudam sempre muito e depois relaxam-me. Perguntaram uma coisa interessante no outro dia relativamente às tuas viagens, que foi uma rapariga que me mandou uma mensagem no SMEC e disse, sei que vais entrevistar o Diogo Faro, se lhe pudesses fazer esta questão ou se pudesses abordar este tema na entrevista, que é, tu viajas muito sozinho, não é? Tu viajas comigo, mas também viajas muito sozinho. Alguma vez te sentiste inseguro nestas viagens? Uma situação assim grave, já. Não nada muito grave. Mas imagina, se fosses mulher, achas que terias que ter o dobro da precaução, terias que... ou não? Sim. Sim, se estão a perguntar sobre as minhas viagens à Índia, sim. Não é o dobro da proteção, mas infelizmente o mundo é de facto machista e é mais perigoso para as mulheres. E a Índia, apesar de não ser um pânico, de que às vezes o pessoal tem uma ideia da Índia em que as pessoas estão a violar-se umas às outras constantemente e não sei o quê, mas não é assim. Agora, obviamente, se fores mulher e andares sozinha, eu não aconselho, principalmente em sítios mais remotos ou em bairros mais estranhos das cidades grandes, que andem sozinhas depois de anoitecer. Não recomendo. E para viajar, independentemente do país para onde tu vais, se calhar convém não andares a mostrar o iPhone, não andares a mostrar que és super turista e não sei o quê. Não está propriamente relacionado com o facto de seres rapariga ou rapaz. Claro, mas estou a encontrar assim, né? Quando vieres viajar tens de ter certas precauções. Infelizmente, as mulheres, em alguns países, têm de ter mais precauções do que os homens. A Índia é um país muito seguro, mesmo para mulheres a viajarem sozinhas, mas à noite não aconselho muito. O movimento que tu criaste, um movimento não é normal, surgiu entre amigos, não foi? Nós ontem estivemos a ver-te no IFT. E conta lá um bocadinho como é que surgiu esse projeto, qual é que... Bem, por exemplo, eu no SMEC também tenho uma hashtag, posso começar por te contar eu. Tenho uma hashtag e faço umas publicações semanalmente que se chama Piropo Até Quando. Para mim foi fácil chegar até à ideia, entre aspas, de conceber este projeto, porque sou mulher e porque é uma realidade que eu passava quase diariamente, ir na rua e levar um piropo. E eu senti a necessidade de criar o projeto porque muitas vezes eu tentava explicar aos meus amigos rapazes porque é que um piropo me incomodava tanto e porque é que era uma coisa que realmente se calhar até fazia sentido ser penalizada. E por isso é fácil para mim, enquanto mulher, chegar a esta ideia de querer passar o meu testemunho e o testemunho de todas as outras raparigas que também passam por estas situações diariamente. Mas tu, enquanto rapaz, não é? Chegaste a essa ideia como? Através das tuas amigas, através daquilo que elas passavam? Sim, foi um processo de algum tempo, lá está, de eu crescer, de falar com muitas mulheres, e principalmente as minhas amigas mais próximas, e acho que desenvolver uma certa empatia para me pôr nos vossos sapatos, porque os homens, há muitos homens como eu que nunca foram realmente machistas ativamente, nunca bateram em nenhuma mulher, nunca defenderam que as mulheres deviam era estar na cozinha ou
ou receber menos do que os homens no trabalho. Nunca fizemos nada disso, mas também nunca percebemos aquilo que vocês passam diariamente, entre piropos, apalpões, entre assédio no trabalho, entre uma data de coisas, e não percebemos porque nós não passamos por isso. E foi preciso um processo de consciência da minha parte, através das minhas amigas. Não cheguei sozinho, foi uma cena, não acordei um dia iluminado. E perceber que não é normal terem que andar com uma chave de casa entre os dedos constantemente quando estão sozinhas, porque pode aparecer algum tarado a tentar agarrar-vos. Não é normal entrarem numa carruagem do metro ou num autocarro, estarem preocupadas para onde é que vão virar o rabo para nenhum atrasado mental estar a chegar a vocês. Não é normal ter que viver assim. E eu comecei a consciencializar-me e a pensar, e se fosse eu? Se eu tiver que levar com um gajo a masturbar ao meu lado, vai-me ter nojo. Se eu tiver que estar preocupado sempre em onde é que ponho o rabo, vai-me irritar, não quero viver assim. Porque é que as mulheres vão viver assim? Portanto, foi um processo de consciência, graças às minhas amigas, e que acho que todos os homens deviam tentar fazer isso, mas continuo a ter muitos homens a dizer, eu não consegui perceber e a dizer que não há machismo em Portugal, ou que há pouco machismo, ou qual é o mal de receber um piropo, ou qual é o mal de um apalpão, ou de insistência. Há mal. Mas achas que o facto de tu seres um rapaz, porque imagina, eu acho que já há algumas mulheres, felizmente, a falar sobre o assunto e até a expor algumas situações publicamente, o que acontece, a tentar alertar para o facto de nós vivemos numa sociedade machista. Mas acho que homens há poucos. Achas que o facto de tu seres um homem, seres branco, etc., te ajuda a chegares a mais pessoas como tu no sentido de homens, brancos? Acho que sim, acho que podem se identificar, e como tem acontecido, também felizmente tenho tido reações muito positivas de homens que lá está, que não sabiam e que dizem obrigado por teres aberto os olhos. Comecei por falar dos teus posts e não sei o que, comecei a falar com as minhas amigas e percebi que realmente todas elas já foram assediadas no trabalho, ou na faculdade, ou apalpadas, ou nos casos mais graves violadas. E nós, os amigos, nós achamos que somos homens normais e educados e não sei o quê, não fazíamos ideia, como eu não fazia ideia do que muitas amigas minhas já passaram. E não quer que passem, não quer que passem mais, não quer que as próximas gerações passem, não faz sentido. Estamos em Portugal em 2019, não estamos numa aldeia super subdesenvolvida num sítio qualquer do mundo, não é? Não faz sentido as coisas ainda serem como são, porque é uma taxa de incidência gigante, não é uma mulher em 10 já foi apalpada nos transportes públicos, ou seja, não, é 10 em 10, é ridículo. E muita gente, quer dizer, não sei se foi muita gente, mas algumas pessoas criticaram-te nessa altura porque fazias tudo ou associavas tudo à tua cara e eras tu que aparecias naquela publicação onde fizeste texto, ficou viral, depois foste tu que apareceste no vídeo, que fizeste sobre o machismo. Pronto, depois, posteriormente, acabaste por criar um movimento, que claramente não é a tua cara, mas primeiro, numa fase mais inicial, foi tudo muito associado à tua imagem. E houve muita gente que criticou isso porque achava que aqui o que tu tinhas que valorizar eram as mulheres, portanto não fazia sentido ser a tua cara a aparecer, não fazia sentido ser a cara de um homem a aparecer. Como é que tu sentiste ou como é que tu viste para já, essa crítica? as pessoas que disseram isso, o que é que elas estão a fazer para mudar a sociedade? Estão a fazer uma coisa ativamente? Estão a dar a cara ou sem dar a cara? Ou estão a fazer alguma coisa para fazer isso? Espero que estejam, para poderem, acho que, criticar com mais preponderância. Porque senão estar só a dizer que merda que o Faro está a fazer só para aparecer, mas não estão a fazer nada, parece um pouco injusto até. Depois, no vídeo é normal, perfeitamente normal, que seja a minha cara, porque foi aí que nasceu tudo. Era um vídeo que eu ia fazer como comediante e que depois fiz, mas que veio tudo daí, quando eu comecei a preparar, a gozar com o machismo e a desconstruir a minha ideia inicial. Andava a pensar nisso há semanas e semanas, como é que posso fazer as pessoas rir um bocado, a pensar disto e a desconstruir de uma coisa tão grave que era na altura, agora vamos em 17, mas na altura terem morrido 12 mulheres por violência doméstica, e tentar explicar a minha visão, que a minha visão não é única, é um bocado sabido que isto vem tudo do machismo pequenino do dia-a-dia, que vai escalando,
até à violência doméstica mais grave que mata mulheres, passando pelas violações, passando por isso tudo. E era só isso que queria fazer, depois teve aquela repercussão toda, e eu fiz o post, obviamente com a minha cara, porque era uma assunção, e um pedido de desculpas honesto por não ter percebido aquilo que vocês passam, principalmente as minhas amigas e as minhas familiares, e estava debaixo do meu nariz o tempo todo, e nós, homens privilegiados, de um certo ponto egoísta, nunca percebemos isso, ou nunca parámos para pensar. E portanto eu acho que, eu pelo menos senti-me na obrigação de, desculpem, devia ter estado mais a tempo há anos, não é aos 32, devia ter reparado nisto, devia ter reparado nisto há anos e antes disso, desculpem, e agora vou estar atento e quero contribuir para que vocês possam estar na rua tão confortáveis como eu estou. E claro que era com a minha cara, e aquilo começava, o texto começava com eu peço desculpa, ou não sei como é que começa bem, mas claro, era eu tinha que dar a cara para aquilo que estava a dizer, percebes? Estavas à espera dessas críticas ou não? Opa, tipo, imagina. Não, isso espanta-me. Pá, quando me criticam por não tem piada, ou porque não sei quê, ou porque quando defendo os direitos LGBT e há o pessoal conservador que vem também implicar comigo. Agora, quando eu estou a fazer uma cena que eu acho que não pode ter mal, não consigo ver uma única coisa errada em algo que só promove uma sociedade melhor. Não pode haver nada errado na igualdade de género. E mesmo assim houve críticas. Pá, espanta-me. Fiquei espantado como é que é possível, porque lá está, o movimento depois surgiu, não de mim, mas dos meus amigos, vieram logo de Faro, pá, realmente, pronto, é a altura, vamos aproveitar o buzz que estás a ter e não sei o quê, e vamos fazer uma cena, vamos tentar criar alguma coisa que ajude realmente a mudar mentalidades. E mesmo assim isto tem críticas, opá, poupem-me. Acho que nós vivemos numa sociedade um bocado onde também tudo é criticado, portanto, faças bem ou faças mal, vais acabar sempre por receber alguma crítica, mas eu percebo que aquilo que te tenha espantado sejam pessoas que à partida defendem. É que eu estou habituado a normal, essa igualdade de género, a virem criticar isso, não foi? Sim, porque é o Faro, porque é o comediante, porque quer aparecer, porque é comer gajas, porque não sei o quê, opá. E não devia ter sido assim, porque ele até fez bem, mas na fotografia não devia ter sido com a cara dele. Opa, que canseira. Mas olha, o teu ou o vosso objetivo enquanto movimento é qual agora? Vocês ainda estão numa fase muito inicial, não é? Uhum. Mas já têm alguns objetivos para o futuro, mesmo que seja um futuro próximo, não é? Vocês ontem fizeram aquela palestra no ISCS, que eu acho que correu super bem, pelo menos eu adorei assistir e acho que as pessoas que estavam a assistir também gostaram muito daquilo que vocês fizeram. E acho que é importante. Mas vocês têm como objetivo vir a fazer mais coisas destas, estar mais presentes nas faculdades, para já, nossa presença nas redes sociais é importante. Porque acho que se consegue chegar a muita gente e consegues fazer uns posts com um design fixe e um bom texto, consegues ir passando mensagem, por isso a presença é sempre importante. Depois, desde o início, reunimos com a Secretária de Estado da Cidadania e Igualdade de Género, porque lá está, nós não queríamos, não foi de repente o Faro quer só aparecer e mais os amigos querem se juntar, não, nós queremos mesmo, nós acreditamos mesmo que as coisas têm que mudar e que nós conseguimos contribuir um bocadinho para que as coisas mudem. Portanto, reunimos logo com a Secretária de Estado, como estava a dizer, e apresentámos o nosso projeto, que já tínhamos pensado antes, que passa por redes sociais, obviamente, mas algo mais concreto, como começámos ontem, que é de dar conferências, promover o debate, porque, como visto, fazemos uma apresentação daquilo que nós achamos que está errado e de onde podemos começar a mudar, mas promovemos o debate no fim para as pessoas partilharem connosco as suas opiniões sobre o machismo, sobre o feminismo, partilharem histórias, mais uma vez, de relatos de assédio ou o que for, e tentarmos começar a mudar mentalidades. Claro que as pessoas que estavam lá ontem, e felizmente ainda estavam alguns rapazes, ainda menos do que quereríamos, mas são pessoas que concordam connosco, não é? Foram lá porque não estamos ali a mudar a mentalidade daquelas pessoas. Mas, se calhar, isto vai crescer, se calhar vão começar a ir pessoas lá que ainda estão meio na dúvida, o que é o feminismo, o que é o machismo, e se calhar aquelas pessoas de ontem vão mais ativamente falar com os amigos que não foram, com outras pessoas, e uma coisa muito importante, nós salientámos lá ontem várias vezes,
acima de tudo, é o deixarmos de ser cúmplices, o deixarmos de ser passivos quando vemos uma situação de assédio, quando temos um grupo de amigos e há um palerma que manda um piropo, percebermos que cabe a nós também dizer, puto, isso não é fixe, o que acabaste de fazer não tem graça, a miúda agora está ali a sentir-se insegura, sozinha, perdida, e nós estamos aqui 5 machos para tu te armares em bom, não é fixe. E é um bocado esse comportamento que nós também queremos mudar, que é a passividade das pessoas que não são machistas, não têm esses comportamentos, mas que podem agora dizer, ajudar os outros a deixar de ser machistas também.